Para a gente poder começar a dar início ao nosso trabalho, eu deixo duas perguntas aqui. Como se desenvolveu passo a passo as técnicas aritméticas e quais construções cognitivas correspondem a tais técnicas? Outra pergunta: como um produto artificial da cognição humana poderia suceder, por fim, como natural? Isso a gente falando dos números naturais. Já pensou que realmente o número pode ter tua origem apenas um raciocínio lógico universal? Parece evidente que o conhecimento a respeito dos números é ilusório, sendo o termo número natural uma designação humana enganosa. Os números são uma invenção humana, tendo sua originalidade algo oculto na história. Podemos separar em duas questões: como se desenvolveu as técnicas aritméticas. A primeira parte, como é desenvolvido passo a passo as técnicas aritméticas e quais as construções cognitivas dessas técnicas. A segunda parte, mais destinada para uma questão epistemológica. Essas questões serão respondidas por meio de uma indagação teórica a respeito da pré-história dos números. Antes do número, é possível imaginar como as pessoas sobreviviam em um mundo sem qualquer técnica aritmética e sem qualquer conceito de número? Não seria possível ter uma resposta para tal pergunta se o desenvolvimento do número tivesse ocorrido de maneira universal. Isso porque sabemos que diversas realizações humanas se manifestaram certamente em diversos tipos de cultura e conforme o desenvolvimento da globalização. Isso vem desde a linguagem ou formas de contagem. Porém, era de natureza exclusiva qualitativa. Alguns termos como grande, pequeno, menor, maior, extenso, fino, vazio, cheio e etc. Os aspectos quantitativos de um objeto cognitivo não era diferenciado por sua aparência. Técnicas de contagem remontam à pré-história da humanidade. Não sabemos se elas se desenvolveram-se de maneiras independentes uma das outras ou se elas foram resultado da disseminação de uma ideia de número estabelecida uma vez e para sempre. Em qualquer dos casos, o ato de contar é uma realização cultural. Tal realização baseia-se em uma aptidão humana universal, que é a habilidade de utilizar símbolos para representar coisas com as quais tais símbolos não têm nada em comum. Técnicas como contagem desencadeiam construções cognitivas, mas necessariamente também restringem o possível resultado. A contagem realiza correspondências um a um como uma sucessão no tempo. Quando o processo de contagem termina, seu resultado desaparece sem deixar qualquer rastro. A única maneira de preservá-lo é através da lembrança dele. Agora vamos falar um pouquinho sobre sistemas de talhos. Culturas indígenas usavam procedimentos de contagem utilizando alguns tipos de talhos, que são símbolos como incisões, seixos, nós ou marcas similares, conferidos um a um por objetos dos quais se quer controlar as quantidades. Esse foi o tempo no qual símbolos em geral surgiram pela primeira vez na evolução da humanidade. As pinturas na caverna Lascaux, por exemplo, que datam aproximadamente 14 mil anos antes de Cristo, retratam animais caçados naquela época, com desenhos simples compostos de linhas retas e sequências de pontos que podem ser interpretados como registros de animais ou de outros objetos ou acontecimentos, representando assim suas quantidades. Iremos mostrar o exemplo dos indígenas, mas é necessário saber que a sua base de contagem é 5, pelo motivo de o número de dedos de uma mão e o caule da mandioca. No que concede ao caule da mandioca, os indígenas encontraram um padrão de organização como mostra na figura. Os primeiros 4 símbolos da imagem são representações dos caroços do caule da mandioca, que são desenhados em forma de pequenas circunferências que podem ou não estar alinhadas. O símbolo para o número 5 é justificado porque, unindo os extremos de cada 5 caroços, temos a formação de uma figura geométrica que assemelha um segmento da reta. E você, sabia que a cada 2 anos este evento é celebrado através de um concurso entre os homens do povoado?
Eles aspiram pela produção, exibindo, distribuindo e recebendo maiores quantidades de inhame colhida no povoado. As raízes são exibidas publicamente em montes cônicos, cuidadosamente empilhados, antes de serem distribuídas e carregadas em cestos para o depósito de armazenamento. Para chegarem ao vencedor do evento, registram-se números de cesto utilizando de sistemas de talhos, chamados de calava. E você, sabe o que é calava? Calava é um tipo de vara de contagem preparada com folha de coqueiro em forma de leque. Partes da folha são removidas de maneira que pequenos tocos sobrem. Cada décimo de toco é deixado mais longo de maneira que a calava parece como uma barra de medida decimal. O padrão decimal dos tocos indica a diferença fundamental de um sistema elaborado de talhos para uma série de pontos como aqueles presentes nas pinturas rupestres da caverna de Lascaux. E você sabia que um quarto de milênio antes de Cristo, a Mesopotâmia representou a chamada Revolução Urbana? Pois é, ela se caracteriza pela emergência de grandes povoamentos e da estratificação da sociedade, em classes sociais com diferentes acessos e bens econômicos. Como estava tendo muita demanda de pessoas, os administradores desta nova sociedade viram-se forçados a criar instrumentos controladores de quantidades, mais poderosos que aqueles então utilizados nas comunidades. Só que a Mesopotâmia não era a única em desenvolvimento. Novos instrumentos controladores de quantidade vinham sendo desenvolvidos. Assim, o sistema de argila teve que ser combinado com outros meios auxiliares, tais como selo e containers padronizados, que desenvolve-se assim como poderoso instrumento da burocracia crescente. A operação aritmética mais simples que costumamos usar é a adição de 2 ou mais números, ao qual está relacionada ao sistema de talhos. Existe um número de transferência para vaso ser entregue para um armazém. Essa entrega acompanha um número que corresponde a marcas de argila, que colocadas juntas representam o conteúdo total do armazém. Essas marcas não representam números, mas vasos, e essas mesmas marcas representam os vasos antes e depois da operação, diferente da adição atual. Usava-se em uma tableta de argila notação numérica para a transferência de um sistema de marcas, uma vez que os sinais de um dado de entrada são escritos, eles não podem ser movidos para outro lugar. Os sinais representam números, quantidades, medidas, certas unidades que eram diferentes para diferentes mercadorias. Este uso misterioso, com diferentes valores, era um fenômeno transitório que desapareceu completamente nos primeiros 500 anos de escrita. A multiplicação tinha estrutura mais complexa na Mesopotâmia. A maioria das linguagens tem designação para repetição de N vezes. Notação abstrata. As circunstâncias que possibilitaram o desenvolvimento de um sistema abstrato de notações numéricas, independente do contexto, foram tanto acidentais. A tentativa por parte de seus soberanos de governar esse imenso império por meio de um sistema de contabilidade centralizado na história antiga. Milhares de escribas foram treinados para administrar a burocracia hipertrófica desse império. O benefício potencial imediato resultante de fato do novo sistema ser posicional era a simplificação das técnicas de cálculo. Centenas de tabelas numéricas escritas no período babilônico antigo, ou seja, um pouco depois do declínio do Terceiro Império de Ur, atestam que esse potencial foi concretizado imediatamente.
A maioria dessas tabelas eram tabelas de multiplicação. Essas tabelas eram calculadas por adição repetida. As tabelas de conversão, em particular, tinham uma figura decisiva na concretização do potencial do novo sistema. A conversão das medidas diárias de comprimento em notações numéricas abstratas tornou imediatamente evidente que o cálculo tradicional de uma área fornece o mesmo resultado que a multiplicação dos lados através de uma tabela de multiplicação. Antes do número, é possível imaginar como as pessoas sobreviviam em um mundo sem qualquer técnica aritmética e sem qualquer conceito de número? Não seria possível ter uma resposta para tal pergunta se o desenvolvimento do número tivesse ocorrido de maneira universal. Isso porque sabemos que diversas realizações humanas se manifestaram certamente em diversos tipos de cultura e conforme o desenvolvimento da globalização. Isso vem desde a linguagem ou formas de contagem. Porém, era de natureza exclusiva qualitativa. Alguns termos como grande, pequeno, menor, maior, extenso, fino, vazio, cheio e etc. Os aspectos quantitativos de um objeto cognitivo não era diferenciado por sua aparência. A matemática babilônica se manteve viva somente através da apropriação de sua herança por outras culturas. A herança inclui uma poderosa técnica de cálculo baseada no sistema abstrato de um valor posicional de notação numérica. Como já foi mencionado, a Mesopotâmia não era a única civilização atingida que levou a cabo sistemas de notações numéricas e métodos de cálculo. Conforme foi preciso ter um controle econômico, se foi desenvolvendo um sistema sendo uma exigência geral para a urbanização. Já em outras civilizações, como China, Egito, Peru ou na América Central, não eram menos específicas que a solução mesopotâmica. Passo seguinte rumo ao conceito de número natural. Eu digo número natural entre aspas. Não é esperar em uma única época com culturas relativamente independentes, nem em lugares com tecnologias numéricas elaboradas. As conquistas desses esforços não foram legadas à posteridade através de sua implementação nos centros administrativos de poder, como ocorrerá na era anterior. Novos centros culturais, tais como a Biblioteca de Alexandria, disseminaram o conhecimento fundido pelo ensino. Esse foi o contexto social no qual os números naturais, definidos pela primeira vez para nós através de os elementos de Euclides.